Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, tá todo mundo conseguindo me ouvir aí? Se alguém não tiver, dá um toque, por gentileza, viu? Para a gente poder continuar aí tranquilo. Normal, Luiz. Beleza, então. Bom, pessoal, é, nós vamos hoje, então, começar aí a nossa disciplinazinha de microbiologia dos solos. Acredito aí que a maioria aí de vocês já foram, inclusive, meus alunos lá na microbiologia geral, né? Que nós tivemos aí há uns períodos atrás. E com certeza vocês já têm um pouquinho aí da experiência de como é que normalmente eu conduzo minhas aulas. Mas, infelizmente, nesse momento, nós estamos num período excepcional, né? Então, nós vamos ter uma disciplina um pouco diferente daquela que nós tivemos lá na microbiologia geral, devido a esse problema excepcional aí que nós estamos tendo aí com essas aulas remotas. Bom, hoje nessa primeira aula aí, nós vamos discutir inicialmente como que nós vamos conduzir a disciplina nesse esquema remoto, tá? Para que vocês possam, desde já saber qual o planejamento para esse primeiro módulo. Essa aula está sendo gravada, como as outras que nós vamos ter. Depois eu vou disponibilizar a gravação lá no Classroom para vocês. Caso alguém esqueça de alguma coisa que foi falada aqui durante a aula. Se alguém não pôde, né, assistir a aula, poderá ver a aula gravada depois. E se alguém tiver que sair eventualmente aí durante a aula, não tem problema, que ela vai ficar gravada aí também para vocês, tá? Bom, primeiramente, né, gostaria de dizer para vocês que, infelizmente, eu não posso dizer para vocês que o aproveitamento dessa disciplina nesse momento vai ser o mesmo que nós poderíamos ter de forma presencial. Com certeza, vocês já têm essa experiência aí há praticamente 1 ano e meio. Esse ensino remoto, ele realmente não atende plenamente, né, aos nossos objetivos e anseios aí para essas nossas disciplinas, uma vez que elas não foram planejadas, não foram pensadas para serem ministradas nesse modelo remoto, tá? Então, é algo que vai, mais do que nunca, né, depender muito do esforço de vocês e do interesse de vocês pela disciplina, tá? Uma vez que a gente não vai poder ter aquele contato pessoal para poder debater mais diretamente, né, com encontros semanais durante um semestre inteiro. Agora nós vamos ter praticamente só 20 dias e pouquíssimas oportunidades de estarmos aqui presencialmente. Então, vocês vão ter que compensar bastante no esforço de estudar para tentar aprender algo, o máximo possível da disciplina e tirar o maior proveito possível dela, tá certo? A gente vai tentar fazer o máximo possível para o prejuízo ser o menor possível, mas realmente em 20 dias, dar uma disciplina de um semestre em 20 dias é complicadíssimo, né? Vou tentando enxugar o máximo possível os conteúdos mais importantes, mas sempre vai ficar algo a desejar aí no final, tá? Se alguém durante a aula aí tiver alguma pergunta, alguma questão a ser feita, pode abrir o microfone ou pode falar no chat para que a gente possa ir discutindo durante a aula. Bom, eu vou abrir aqui uma apresentação da aula e no início dessa apresentação nós já vamos discutir como será a nossa disciplina, como é que as coisas vão se desenvolver durante a disciplina aí, tá certo? Ô, professor, Pode falar. queria só saber em relação ao horário, se vai ser sempre nesse horário? Tinha até mandado no grupo lá essa dúvida. Eu fiz um planejamento aqui, João Vitor, né? Isso. Eu fiz um planejamento aqui que eu vou passar para vocês.
E é basicamente do horário que o professor Rodrigo me passou da disciplina, apesar de que horário é mais ou menos só para a gente ter uma certa orientação de como planejar as atividades, mas teoricamente no ensino remoto a aula pode ser a qualquer horário. Mas eu fiz um planejamento, vou passar aqui para vocês. E, como eu falei no início, caso alguém em algum desses horários que eu planejei não puder assistir a aula, todas elas vão ser gravadas, tá? E depois vocês poderão assistir a aula posteriormente, tá? Basicamente, nós vamos ter, vocês vão ver no planejamento aqui, 3 encontros apenas durante esse módulo, pelo menos sincrônico, tá? De aulas, para podermos não só falar novos conteúdos, mas também tirar dúvidas sobre outros conteúdos que eu vou passar para vocês de forma já gravada previamente. Então, se alguém tiver algum problema para assistir às aulas sincrônicas, poderá assistir depois a qualquer momento. Tá ok, João? Tá ok. Então, vamos lá. Tá dando para vocês verem aí? Tá. Tá ok, né? Vou botar aqui na tela cheia. Muito bem. Bom, então nós vamos discutir inicialmente aqui como é que vai ser a disciplina, né? E depois, posteriormente, a gente inicia aí a nossa aulinha de hoje aí. Primeiramente, a questão do programa da disciplina, pessoal, que eu tentei, como eu falei para vocês, enxugar o máximo possível aqui os conteúdos que nós vamos trabalhar, baseado no programa da disciplina. E, obviamente, dentro desses conteúdos também, a gente está enxugando muita coisa aí para poder caber nessas nossas aulas aí. Então, nós vamos fazer na aula de hoje uma breve introdução aí à microbiologia do solo. Posteriormente, nós vamos falar um pouco sobre os organismos, né, que existem, que vivem no solo. Um pouquinho sobre a questão ecológica, né, que as relações ecológicas existentes no solo. Os processos microbianos, né, que nós encontramos no solo. As transformações bioquímicas, não é necessariamente aula de química do solo, bioquímica do solo, mas a gente vai falar no que interessa para nós da microbiologia do solo. E vamos finalizar falando um pouquinho sobre a questão importantíssima da fixação biológica de nitrogênio. Só lembrando a vocês que a disciplina é de microbiologia, né? Então, não é a disciplina de solos, nem de fertilidade, nem outras que vocês provavelmente já tiveram ou vão ter, né? Então, nós vamos nos ater principalmente à questão microbiológica, tá? Para que vocês não se preocupem muito com essas questões de física do solo, de química do solo, fertilidade do solo, que isso é objeto, obviamente, de outras disciplinas aí. Nós vamos tratar principalmente da questão microbiana, tá? Olha, a proposta nossa, tá, vai ser de fazer 3 avaliações. Nós não vamos ter nenhuma outra atividade além dessas avaliações. Infelizmente, a gente sabe que nesse esquema remoto é muito complicado essa questão de passar trabalhos e outras coisas mais, mesmo porque a gente sabe que é só para dar trabalho e muitas vezes o aproveitamento não é, em termos de aprendizado, não é tanto, né? Como eu falei para vocês no começo, o importante é vocês se dedicarem, é vocês estudarem. Se quiser... Oi, pode falar. Está apresentando algum slide, alguma coisa assim?
Tá aparecendo para você, não? Tá aparecendo na tela do Meet. Mais alguém aí que não está vendo, pessoal? Eu também tô vendo não, Luiz. Tá a Ah, tela do Meet mesmo. Tem que dar um da F5 aí. do espera computador. aí. Só um momentinho aí, tá? Só um minutinho. Tá aparecendo aí, pessoal? Sim. Foi agora? Agora tá. Ah, beleza, então. Todo mundo está vendo, né? Beleza. Então, aqui a primeira tela foi só, basicamente, eu falei do programa, vocês estão vendo aí, né? Sim, agora tá normal. Ah, então tá beleza, vamos lá. Então eu falei do programa, aí tá aí o programa. Só lembrando que inclusive esses slides todos, pessoal, não precisa preocupar não, que depois eu vou também, além da aula em si, né, eu vou disponibilizar um arquivo PDF para vocês depois com esses slides todos. Então vocês não precisam preocupar com os slides não, que eles vão estar disponíveis para vocês lá no Classroom. E aí eu estava falando aqui da questão da disciplina da nossa cronograma de avaliações, tá? Então, como eu falei, é um modelo esse modelo remoto, ele requer muito o interesse mesmo de aprender. Eu vou disponibilizar para vocês os slides, vou disponibilizar para vocês um material também bibliográfico, livros em PDF para vocês estudarem. Então, quanto mais vocês tiverem interesse, mais vão aprender. Mesmo no esquema tradicional nesse esquema tradicional de aula, né? A fonte de referência bibliográfica é importantíssima para vocês aprenderem aí a complementar o ensino de vocês, tá? Então a primeira, nós vamos trabalhar com 3 avaliações, tá? Para distribuir os pontos. Uma avaliação 1, 2 e 3. As 2 primeiras nós vamos dedicar a elas 35 pontos. E a última avaliação, tá? Vai ser 30 pontos, ou dando um total aí de 100 pontos. A primeira avaliação, tá? Aí tá 7 aí, mas seria, no caso, eu vou dar uma consertada aí depois para postar, mas seria no dia 7 agora do 7, tá, pessoal? Ou seja, já essa próxima avaliação nossa aí já seria no dia 7 do 7. Ou seja, nós já teríamos aí na próxima semana aí uma avaliaçãozinha aí. Eu vou consertar essa data aí, está faltando um mês aí, mas aí eu disponibilizo o slide certo lá para vocês poderem acompanhar. Bom, a segunda está programada lá para o dia 14 e a terceira para o dia 26. Esse horário aí é o horário que eu vou abrir a avaliação para vocês, tá? E deixar ela aberta para vocês fazerem, tá ok? São avaliações tranquilas, não vai ter muita complicação, não vai ser nada extenso, nada que vocês demandem muito tempo, pelo menos para aqueles que derem uma pequena estudada aí para poder fazer a avaliação.
Qualquer dúvida, se alguém tiver sobre avaliação, sobre as outras questões, nós temos lá o nosso grupo de WhatsApp lá que vocês podem perguntar ou podem fazer uma chamada também privada para mim, que é uma mensagem privada que eu esclareço para vocês, tá? E para aqueles que forem precisar de avaliação final, espero que ninguém precise, né? Tem uma datazinha aí programada para isso. Bom, em relação aos conteúdos, tá? Dessa primeira avaliação vai ser essa aula de hoje, sincrônica, que também está sendo gravada, e sobre introdução à microbiologia do solo, e uma outra aula aqui de organismos do solo. Esta aula 2 aí era uma aula que eu já gravei, tá? E vou disponibilizar no Classroom lá para vocês assistirem e estudarem. Todos os dois conteúdos, todas as duas aulas também, eu vou deixar também no Classroom lá o material para vocês estudarem, tá? Um material de livro, para complementar essas aulas e esses slides. Então, ficará lá no Classroom o vídeo das aulas, um capítulo de livro e também os slides dessas aulas também, tá? Para a segunda avaliação, nós vamos ter uma segunda aula sincrônica sobre micro-organismos e ciclos da matéria, que é a aula 3, e a aula 4 será de fixação biológica de nitrogênio, tá? Que será cobrado nessa avaliação 2 aí. Essa aula 4 aí também, ela já foi gravada e vai ser disponibilizada também no Classroom lá para vocês. A terceira avaliação, como essa parte de fixação biológica ela é um pouco mais extensa e interessante para nós, ela vai cobrar também ainda parte desse conteúdo de fixação biológica, uma vez que na aula 5 nós vamos tratar de fixação mais especificamente sobre a simbiose de leguminosas com as bactérias do gênero Rhizóbio, né, para fechar então a nossa terceira avaliação aí, tá? Então, todo o material para as aulas vai ser disponibilizado antes das provas, todo o material para as provas, né? E para quem for fazer prova final aí, nós vai ter que dar uma estudada em todas essas matérias aí. Bom, as aulas sincrônicas, elas estão programadas para serem de preferência nesse horário das 13h30, tá? Esta aula de hoje, tá? Dia 30. Um próximo encontro nosso aí no dia 12 de julho e um terceiro encontro no dia 21 de julho. Nessas aulas sincrônicas aí nós vamos tirar dúvidas das matérias e provas que eventualmente foram feitas antes da aula, tá? De forma a esclarecer aí qualquer dúvida que a gente possa ter das matérias que foram trabalhadas antes da aula. Essas referências são referências que constam no projeto pedagógico do curso de vocês, mas, obviamente, o material que eu vou passar para vocês não é dessas referências, tá? É um material mais específico sobre microbiologia do solo, mas, infelizmente, não está nas referências do projeto pedagógico do curso de vocês. Mas eu vou passar o material para vocês, principalmente porque vocês não estão tendo, apesar de ter na biblioteca, né, o material, mas eu vou facilitar porque está difícil o acesso a esse material mais físico, né? Bem, pessoal, alguém tem alguma dúvida, por enquanto, sobre o planejamento aí, para a gente poder começar a aula? Não. Então, tá beleza. Então, vamos lá. Bom, o que a gente, então, vai trabalhar aqui nessa nossa disciplina? Nós vamos falar sobre os micro-organismos do solo. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber sobre isso, né? Por que a gente vai falar sobre micro-organismos do solo? Qual é a relevância disso, qual a importância disso para a gente poder seguir em frente aqui e ter interesse em estudar essa disciplina, que não está à toa no programa de vocês, né, no projeto de curso de vocês, porque ela está aí porque é um dos assuntos mais importantes. Claro que cada professor vai falar isso, né, mas
para quem vai trabalhar com produção agrícola, né? E por quê? Porque quando a gente fala de solos, né, você pode olhar o solo, né, de uma forma mais física, mais bruta, né, como simplesmente rochas, minerais e tudo mais. Ou você pode olhar o solo como uma plataforma para a produção vegetal, para a produção agrícola. Quando a gente fala de solo como plataforma para a produção vegetal, para a produção agrícola, esse só existe, ou ele só é solo realmente para essa finalidade, caso ele tenha vida. E essa vida, necessariamente, se nós estamos nos referindo aos micro-organismos. Nenhum vegetal é capaz de crescer num solo sem micro-organismos, tá? Um solo sem micro-organismo é um solo sem vida. Um solo sem vida não sustenta a produção vegetal, não sustenta a produção agrícola. Então, praticamente todos os nutrientes que as plantas necessitam para poder crescer e se desenvolver são disponibilizadas no solo a partir do metabolismo e da ação dos micro-organismos, desses organismos que vivem no solo. Então, solo, agronomicamente falando, ele só existe se existe vida microbiana. Se não existe vida microbiana, ele é um solo estéril. E um solo estéril, né, dificilmente vai sustentar a produção de qualquer vegetal, porque aí você não vai ter nutrientes para que essa produção possa se desenvolver. E aí, né, já falando um pouquinho aqui da relação da produção agrícola, é importante a gente ressaltar nesse começo que essa disciplina ela não é antagônica às outras disciplinas que vocês têm no que se refere à agronomia. Tá? Não existe uma guerra entre microbiologia do solo com mecanização agrícola, com fertilização, com uso de adubos e fertilizantes e agroquímicos. Tá? Não existe essa história, pelo menos esta é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Não existe esse antagonismo, essa guerra. Ou seja, ou você produz de um jeito, ou você cuida dos micro-organismos, ou você cuida de outros aspectos agronômicos, de jeito nenhum. A produção agrícola ela só é sustentável e pode ser, inclusive, intensificada se nós observarmos todos os aspectos. O importante é nós sabermos que os micro-organismos são importantíssimos, e aí o que podemos fazer para manter a saúde desse solo, desses micro-organismos, em quantidade e diversidade significativa para a minha produção. Então, eu não posso preocupar só com a mecanização, só com a fertilização, ou só com o uso de agroquímicos, e também não posso preocupar também só com a questão dos micro-organismos, porque eu também preciso de produção. Então, só para a gente ressaltar aqui que, na minha visão, para vocês que vão ser profissionais dessa área, o importante é vocês não entrarem nesse conflito. Infelizmente, tem extremos de todo lado, né? Tem profissionais que vão para o extremo da conservação ao extremo da degradação. Aí o que nós vamos ter é ou baixa produtividade ou destruição do meio ambiente ou do solo, que acaba levando à redução da produção. Então, é essa harmonia entre todos os aspectos da agronomia que vai levar você a ter uma maior produtividade. Nós vamos falar rapidamente aqui um pouquinho do histórico de algumas figuras importantes, momentos importantes para a microbiologia do solo, só para que vocês possam se inteirar um pouquinho de como é que as coisas aconteceram, né? É importante pensar o seguinte: a microbiologia do solo só passou a existir como ciência a partir do momento que os micro-organismos passaram a ser, foram descobertos, ou seja, passaram a existir para a ciência. Os micro-organismos estão no nosso planeta há mais tempo do que qualquer outro organismo vivo. Isso nós aprendemos lá na microbiologia geral. Porém, nós não sabíamos, né, até alguns séculos atrás, que eles existiam na natureza. É um mundo invisível, que não pode ser visto a olho nu, e, portanto, que a gente não podia ver, a gente não sabia que existia.
apesar de que todos os processos que envolviam os micro-organismos do solo serem visíveis e perceptíveis, mas a gente nunca sabia que existia a participação de algum organismo vivo nisso daí, tá? Depois que os micro-organismos foram descobertos, nós vamos ver também que no solo a existência deles é extremamente abundante, né? E importante, tá? E a gente foi ver que vários processos importantes que eles fazem são responsáveis pela produção agrícola. A gente viu os efeitos, mas não sabia quem necessariamente era responsável por esses efeitos. Então, nós, por exemplo, antes de descobrirmos que os micro-organismos existiam, nós já, né, os nossos antepassados já percebiam, por exemplo, a importância de culturas como leguminosas para a fertilização do solo. Era um conhecimento empírico, né? Você via que o solo, quando da presença desse tipo de grupo vegetal, você tinha uma resposta de produtividade maior. Só que ninguém sabia, obviamente, o que estava acontecendo, por que essas plantas tinham importância em relação à fertilidade do solo. Hoje nós já sabemos que é devido às relações íntimas com micro-organismos fixadores de nitrogênio. A gente, assim como também nós consumíamos alimentos fermentados, nem sabíamos que eram micro-organismos que fermentavam esses alimentos, mas a gente já sabia que já se utilizava, né, desse processo de fermentação. E foi só com a descoberta dos micro-organismos, tá? Quando o holandês Lindenhoff visualizou pela primeira vez, é que nós, então, começamos a apontar nossos rudimentares microscópios para todos os lados, inclusive para o solo, matéria orgânica e tudo mais, e começamos a ver que existia micro-organismos em todos os lugares e no solo não era diferente. E aí nós começamos, então, a estudar a importância deles, né? Então, a microbiologia do solo não foi diferente de outros ramos da microbiologia, ela foi aparecendo à medida que os micro-organismos foram sendo estudados, né? E foi importante, tá, que, como a gente viu lá na microbiologia geral, que a teoria da geração espontânea fosse derrubada para que a gente pudesse seguir adiante. Uma vez que a teoria da geração espontânea, ela determinava que todos os organismos vivos surgiam espontaneamente, principalmente os micro-organismos. A gente sabe hoje que, obviamente, não é isso que acontece, né? Micro-organismo surge do nada. Então, ele surge de um outro micro-organismo previamente existente. Bom, aí entra em ação algumas figuras, né, históricas aí que começaram a discutir essa questão da microbiologia do solo, os micro-organismos, né? Claro que no início era muita especulação e muita coisa não era necessariamente algo verídico, como a gente sabe hoje, né? Como, por exemplo, esses dois pesquisadores aí que falavam que os micro-organismos seriam matéria orgânica sem vida, né? E hoje, pelo contrário, se tem algo que é vivo no solo, são os micro-organismos, né? É a parte mais viva que nós temos no solo. E foi só com os experimentos de Pasteur que nós derrubamos definitivamente essa história de geração espontânea e essa história de que os micro-organismos não teriam vida, né? Ele demonstrou, no seu experimento, como a gente viu também, que os micro-organismos vêm de outros micro-organismos pré-existentes, tá? Então, Pasteur deu uma grande contribuição aí para o avanço dos vários ramos da microbiologia e da microbiologia do solo não foi diferente, tá? Bom, e aí nós começamos a ter um avanço, né, nessa questão da química e nutrição de plantas a partir do momento que a gente passou a ver que os micro-organismos tinham um papel importantíssimo nessas questões químicas e nutricionais, porque, afinal de contas, eles é que promovem essas transformações no solo de matéria orgânica e todos os tipos de transformação que levam à disponibilização de nutrientes para as plantas, né? Se as leguminosas, por exemplo, têm alto teor de nitrogênio, isso se deve, obviamente, à relação que elas têm com micro-organismos fixadores de nitrogênio, né? Nós passamos a esclarecer, a partir daí, a fixação de nitrogênio atmosférica, que é um dos tipos de fixação que existe e que é um dos mais importantes para
para disponibilização de nitrogênio para as plantas, né? Nós tivemos aí também, antes se achava, por exemplo, que o humus, né, a matéria orgânica decomposta, ela que fornecia carbono para as plantas, e depois nós, com o esclarecimento do processo fotossintético, nós demonstramos que o carbono que a planta necessariamente utiliza, ela vem do processo fotossintético, que é do CO2 atmosférico, né? Bom, começou-se, né, então, a ter vários estudos tentando explicar esses processos biológicos no solo, principalmente a fixação de nitrogênio, que é um processo importantíssimo, né? Porque o nitrogênio é um dos elementos mais importantes para a vida. Ele está presente na maioria das moléculas orgânicas, principalmente as proteínas. Então, sem nitrogênio não teriam essas moléculas. E ter nitrogênio, obter nitrogênio é algo de fundamental importância, principalmente para a produção vegetal, tá? Esses outros dois pesquisadores aqui também, eles já tinham estudado a fixação, mas não conseguiram inicialmente fazer nenhuma relação, né, da fixação de nitrogênio com micro-organismos, principalmente com os nódulos, né, de plantas como as leguminosas e outras, que são locais onde você tem acúmulo de bactérias, principalmente fixadoras de nitrogênio, tá? O Leibniz aqui é um outro pesquisador que deu contribuições, em alguns momentos equivocadas e outros momentos interessantes para a microbiologia do solo. E ele já falava aí que só os adubos, né, fornecem os elementos encontrados nas cinzas das plantas, ou seja, não citava necessariamente os micro-organismos nessa história. Bom, e interessante é que, como não se sabia da participação dos micro-organismos e tudo, né, quando os primeiros experimentos para tentar demonstrar como é que ocorria a fixação de nitrogênio, saber de onde é que o nitrogênio vinha, muitos pesquisadores, às vezes, trabalhavam com experimentos onde ele tentava ter um ambiente sem nitrogênio para saber de onde é que depois o nitrogênio viria. Tá? Aí o que acontece? Quando você retirava o nitrogênio do processo do experimento, você também inibia as bactérias que eram responsáveis pela fixação do nitrogênio. Então, no início foi difícil saber exatamente como é que acontecia o processo, porque você impedia justamente a colonização das plantas pelas bactérias responsáveis por isso, porque sem nitrogênio você não tem essa formação desses nódulos aí, principalmente em leguminosas. Já em 1858, aí o Leishman ele já se interessou em saber, né, o que tinha nesses nódulos na planta, que inicialmente, como leguminosas, como vocês estão vendo aí, inicialmente se imaginava que era simplesmente tumores da planta, né, da própria planta, sem nenhuma outra relação com outro organismo. E aí, ao observar com mais detalhe esses nódulos, ele conseguiu observar, então, a presença de bactérias e sugeriu, então, que havia algum tipo de associação, né, dessas plantas com essas bactérias, principalmente em termos nutricionais. Posteriormente, nós tivemos a comprovação realmente de que esses micro-organismos são fixadores, tá? E a primeira bactéria isolada de nódulos, né, foi isolada pelo Beijerick em 1888, que realmente foi vinculada ou associada à fixação de nitrogênio. Hoje a gente já sabe que existem muitas outras bactérias também responsáveis por esse processo aí. Mas já mais recentemente, né, nós tivemos muito mais estudos a partir desses conhecimentos iniciais, e aqui só uma menção ao Winnigraski, que nós poderíamos, os agrônomos, teoricamente, chamam ele de pai da microbiologia do solo, porque foi um cientista russo que estudou com afinco e deu muitas contribuições, principalmente no que se refere à autotrofia microbiana, né, os processos bioquímicos no solo relacionados aos micro-organismos, e principalmente esclarecer os processos de nitrificação, que é o responsável pela disponibilização de nitrogênio para as plantas. Então, ele deu uma grande contribuição aí para a microbiologia do solo.
E, finalmente, aí, no final do século passado, século passado não, né? Século XIX ainda, nós já tínhamos o esclarecimento do papel das micorrizas, que aí, no caso, já são associações entre fungos e plantas, também importantíssimas para a nutrição das plantas, tá? A gente já tinha um esclarecimento também da fixação assimbiótica de nitrogênio, ou seja, nitrogênio também é fixado por outras vias que não microbiana. Foi esclarecido também, ainda no final do século XIX, o processo de desnitrificação, que é a devolução do nitrogênio atmosférico, também a partir do metabolismo microbiano, principalmente no solo. E nós já tínhamos aí, inclusive, a ideia da importância dos fixadores de nitrogênio, tanto que alguns micro-organismos já eram utilizados como inoculantes para aumentar o potencial de fixação de nitrogênio e, consequentemente, de aumentar a disponibilidade de nitrogênio para as plantas, né? Então, já tínhamos aí o primeiro inoculante. Bom, já no século XX aí, né, o século passado, a microbiologia já era praticamente uma ciência própria, uma ciência autônoma, que tinha já seus próprios preceitos e fundamentos, e os estudos já se focavam basicamente nisso aí. Foi quando aqui no Brasil se criou, né, o Instituto Agronômico de Campinas, onde nós tivemos o primeiro laboratório de microbiologia agrícola dedicado a esses estudos micro-organismos do solo no Brasil, tá? Também, já no século XX, nós passamos a ter a definição do que seria risosfera, e aqui a gente abre um parênteses, mas não vamos falar ainda na aula de hoje, que risosfera, qual a importância da definição da risosfera? É que, ao definir que risosfera é uma região, veja bem, pessoal, não vamos esquecer isso aí para não dar problema depois na hora da compreensão ou até na possível avaliação aí. A risosfera ela é definida como uma região do solo, tá? Então não é uma região, apesar de ser raiz, mas está falando de risosfera, o que está em volta da raiz, é a região do solo, tá? Próxima às raízes, onde você tem uma grande quantidade de concentração de micro-organismos. Por que a importância dessa definição? Porque foi aí, a definição de risosfera veio quando a gente entendeu que a planta ela tem um papel importantíssimo na vida microbiana do solo. Que a planta dedica grande parte dos seus produtos fotossintáticos, da fotossíntese e outros, para atração de micro-organismos para próximo das raízes. Quanto mais próximos os micro-organismos das raízes, mais os produtos do metabolismo desses micro-organismos estarão disponíveis para as plantas. Então, não é interessante para a planta que só existir micro-organismo no solo já resolve o problema da planta? Não. Se esses micro-organismos estão muito afastados, por exemplo, das raízes das plantas, os processos metabólicos que eles executam não terão benefícios para a planta. Não adianta você pegar um adubo, por exemplo, né, matéria orgânica, por exemplo, e colocar no solo a uma grande distância da planta que você quer beneficiar. Os produtos da decomposição desse adubo, por exemplo, que vão ser disponibilizados pelos micro-organismos, não vão ter, muitas vezes, o efeito sobre a planta que você deseja, porque as raízes não terão acesso a isso aí, a planta não terá. Então, o que a planta faz? Ela cria uma região no solo, a partir da eliminação desses exudatos aí, nutricionais, para atrair micro-organismos, e à medida que os micro-organismos são atraídos para próximo da raiz, ao metabolizarem os produtos do solo ali naquela região, eles vão disponibilizando também o que interessa para a planta. Então, essa é a questão da risosfera, tá? Já na década de 20 e 50 aí do século XX, aí nós tivemos a descoberta dos antibióticos e suas aplicações. Então, grande parte dos antibióticos que nós
dos primeiros antibióticos, né, eles foram descobertos a partir de micro-organismos do solo. A produção de antibióticos no solo se dava basicamente a partir de micro-organismos que produziam substâncias antagônicas para eliminar a competição com outros micro-organismos, por isso que são antibióticos. E nós depois aproveitamos essas propriedades, né, desses produtos, muitos deles eram produzidos para controlar bactérias, procariotos, e nós usamos esses produtos para controlar infecções bacterianas em humanos, tá? Uma vez que geralmente o alvo desses produtos eram propriedades ou funções específicas de procariotos que os eucariotos não tinham. O Wakeman foi o primeiro, né, um dos primeiros a sintetizar, isolar esses antibióticos a partir de micro-organismos do solo, né, tendo até um prêmio Nobel em relação a essa descoberta dele. Então, a streptomicina, que muitas vezes você vê aí compondo vários antibióticos, nada mais é do que um produto originado de uma bactéria do solo do gênero Streptomyces, né? Então, outra questão interessante e importante, que vocês já devem ter visto aí em outra disciplina aí do curso de vocês, é o que se refere à lei do mínimo, né? Que diz o quê? O sucesso de um organismo em um meio depende de que nenhum fator de sobrevivência, né, exceda seu limite de tolerância. O que isso quer dizer? Que se algum elemento no meio estiver faltante ou estiver em escassez, tá? Ele já começa esse elemento a limitar o crescimento das plantas. Então, é importante que todos os elementos fundamentais para o crescimento vegetal estejam em quantidade suficiente para que isso aconteça. Então, não adianta ter vários elementos em grande quantidade, sendo que um outro está deficitário. Esse deficitário é que vai limitar o crescimento, e não os que estão em excesso. Essa lei do mínimo aí foi criada pelo Karl Sprague em 28, depois o próprio Liebig, que nós falamos anteriormente, que popularizou ela, né? Vocês já devem ter visto isso aí em alguma outra disciplina, que é o exemplo do barril, né? Então, veja aí que não adianta eu ter vários elementos em grande quantidade. O barril nunca vai se encher se eu tiver uma porção dele faltando. Então, eu nunca vou chegar ao topo dos outros elementos. Então, quem vai condicionar o crescimento é aquele elemento que está em menor disponibilidade. Por isso que nós devemos cuidar da nutrição do solo, da qualidade da saúde do solo, principalmente dos micro-organismos, porque eles é que praticamente disponibilizam esses nutrientes aí. Bom, uma coisa importante que aconteceu no século XX, e que foi um fator muito importante, principalmente no Brasil, foi a chamada Revolução Verde. Com o avanço da industrialização, né, no mundo como um todo, nós tivemos também uma grande disponibilidade de máquinas, de produtos químicos gerados a partir da indústria que estava em plena expansão, em pleno crescimento. E naquele momento ali, no início, né, da grande disponibilidade de equipamentos e produtos químicos, a produção agrícola viu nisso daí uma possibilidade de aumentar a produtividade, ou de expandir as fronteiras agrícolas e aumentar a produção de alimentos. Bom, no primeiro momento, né, houve um uso intensivo de máquinas e produtos químicos que realmente deu um retorno fantástico em termos de produtividade. Então, a produção aumentou vertiginosamente. Porém, com o tempo, nós fomos verificando que esses processos que vinham sendo adotados, que no início dessa Revolução Verde, muitos deles poderiam estar perigosamente comprometendo a sustentabilidade da produtividade da produção agrícola. Porque, com o tempo, nós fomos vendo que
grande parte dos procedimentos que estavam sendo adotados, dos produtos que estavam sendo utilizados, das técnicas que estavam sendo utilizadas, estavam afetando exatamente a saúde do solo no que se refere aos micro-organismos. Então, com o tempo, nós fomos vendo que áreas que inicialmente, com o uso intensivo de mecanização e de fertilização, tinham uma produtividade muito alta, com o tempo foi tendo uma decaída dessa produtividade e, em alguns casos, muitas dessas áreas até acabaram se tornando desertos. O que aconteceu com essas áreas? Ao não se preocupar necessariamente com o equilíbrio microbiano no solo, nós adotamos técnicas e usamos produtos que acabaram prejudicando os micro-organismos. Então, ao revolver demais os solos, nós acabamos expondo os micro-organismos à superfície e acabamos matando muito micro-organismo. Ao utilizar muitos agroquímicos, nós matamos muito micro-organismo no solo. E, com o tempo, a produtividade, devido justamente a essa decadência da população microbiana, foi dando pouca resposta para o agricultor. Foi aí que a gente passou, então, não, obviamente, depois disso, porque já antes da Revolução Verde já havia preocupação com essa questão biológica do solo, mas a partir dessa decadência do uso massificado e intensivo, sem a preocupação com a sanidade do solo, nós passamos a rever com mais cuidado a questão do potencial biológico dos sistemas de produção. Ou seja, nós passamos a ver que se nós não cuidássemos da vida do solo, nesse caso, no que se refere aos micro-organismos, nós passaríamos a ter, então, uma perda de produtividade. Todo aquele ganho de produtividade que a gente teve com a Revolução Verde estaria totalmente perdido. Então, o que hoje mantém a produção em grande escala e até em certos aspectos aumenta está passando a ter até certo aumento de produtividade, é justamente porque nós passamos a entender, como eu falei lá no começo, que nós temos que agregar essas duas situações. A questão da tecnologia que nós temos disponível, tanto no que se refere a equipamentos, implementos, quanto também na questão de insumos, como fertilizantes e agroquímicos, com a manutenção da qualidade microbiológica do solo, ou seja, a manutenção dos micro-organismos em equilíbrio para que você tenha produtividade. Então, não adianta eu apenas fornecer, através de fertilizantes, alimentos para as plantas, se eu não tiver micro-organismos no solo para fazer outros processos importantes. Tá? Então, esse equilíbrio, é por isso que hoje nós estamos aí de olho nessa questão da qualidade biológica do solo. Então, como eu falei, já na década de 70 já teve os primeiros efeitos colaterais aí da Revolução Verde, muito desmatamento, erosão, mas passou-se, obviamente, a ter uma maior conscientização aí em relação à sustentabilidade. E aí é onde entra a microbiologia do solo, Ela se fortaleceu à medida de que essa sustentabilidade ela depende, obviamente, de você entender o papel e a importância dos micro-organismos aí nesse ambiente do solo aí. E ela foi crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. E hoje a gente tem técnicas de avaliação de micro-organismos do solo muito avançadas, inclusive com tecnologias moleculares de genéticas para identificar micro-organismos do solo. Até pouco tempo a gente dependia apenas de cultura de micro-organismos do solo para saber quantos micro-organismos tinham e qual era a diversidade. Hoje a gente avalia o DNA do solo, e com isso a gente, inclusive, conseguiu ver que a quantidade de micro-organismos presentes numa amostra de solo ela é centenas de vezes maior do que a gente imaginava, tá? Então, nós
A microbiologia do solo hoje avançou muito, tá? Chegando à era, obviamente, da genética molecular aí, que hoje a gente pode, né, manipular geneticamente essas características aí de qualquer organismo, inclusive os micro-organismos. E hoje a gente manipula geneticamente as plantas, a gente manipula geneticamente os micro-organismos, sempre pensando em aumentar o potencial, né, de cada grupo, seja micro-organismos ou seja as plantas, no que se refere à produtividade. Tá? Então, não adianta eu ter uma planta mais adaptada geneticamente a uma determinada região, se eu colocar essa planta se eu plantar a semente desse vegetal melhorado em um solo que não tenha vida ou que tenha precariedade de diversidade de micro-organismos. Então, você não vai conseguir atingir o potencial que aquela planta gerada geneticamente poderia te dar. Então, é importante que as duas coisas estejam acopladas. Hoje a gente pode fazer essa manipulação, inclusive fazendo alterações genéticas de plantas e animais no que se refere à produção de determinados compostos importantes. Bom, já temos hoje, né, a produção aí, a geração dos organismos transgênicos aí modificados, né, a partir de alterações na informação genética de determinados vegetais. E aqui só uma observação, nesse primeiro ponto do slide aqui, só para mostrar para vocês a questão da interação micro-organismos e vegetais, né? Um dos primeiros micro-organismos que nós identificamos e hoje é extremamente utilizado para fazer esse processo de transferência de material genético é uma bactéria. A agrobactéria, ela tem, por questões evolutivas, né, desenvolveu isso, a capacidade de transferir genes para a planta, de forma que a planta possa incorporar esses genes. Qual a importância desse tipo de descoberta aqui, pessoal? É que eu posso, por exemplo, inserir no Agrobacterium, por exemplo, um gene para a produção de um determinado composto na planta, que a planta não seja capaz de produzir. Essa agrobactéria infecta a planta, se associa com a planta, transfere esse gene para a planta, e a planta começa a produzir, por exemplo, um produto que ela, teoricamente, não produziria. Um exemplo bem interessante, né, que nós temos experimentos nesse sentido, é fazer, por exemplo, que uma planta produza uma proteína humana, como, por exemplo, a insulina. A insulina é uma proteína que só existe nos animais. Por que a planta produziria essa insulina se não serve para ela, né? Mas quando você insere na agrobactéria um gene para a produção dessa proteína, e ela transfere para a planta, e esse é incorporado ao gene da planta, você pode ter, teoricamente, uma planta produtora de insulina. Então, imagine você não precisar mais tomar uma agulhada de insulina aí, nos diabéticos, né? Bastando para isso apenas comer um prato de salada, já satisfaria a sua necessidade de insulina. Essa é uma possibilidade aberta por essa tecnologia, tá? E uma outra questão também importantíssima é no controle, né, de pragas e doenças, no biocontrole, usando os micro-organismos como biocontroladores, né? Então, nós já temos vários experimentos e até produtos comerciais que usam toxinas ou produtos de micro-organismos para combater insetos, por exemplo, e pragas de lavouras aí, como é o caso do Bacilo thuringiensis, que você usa o gene dele que produz uma endotoxina capaz de matar determinadas espécies de insetos. E tem produtos comerciais que você compra já com essa endotoxina produzida pelo bacilo. E para controlar biologicamente, uma vez que é um produto biológico, esse tipo de ameaça. Tá? Então, aí hoje, com essas tecnologias todas, já chegando ao final aí dessa nossa introdução, nós, como eu falei antes, né,
nós hoje estimamos que a quantidade de micro-organismos ou a diversidade, os tipos de micro-organismos no solo que a gente conhecia, hoje é centenas de vezes maior do que nós imaginávamos, né? Porque antes a gente só conseguia identificar um micro-organismo se ele fosse capaz de crescer no meio de cultivo tradicional. Como a gente não conseguia reproduzir nos meios de cultivo de laboratório as condições exatas que você tem no solo, a maioria dos micro-organismos dificilmente conseguiria crescer nesses meios. E a gente ficava com aquela falsa ideia de que só existia no solo aqueles micro-organismos que a gente conseguia visualizar devido ao seu crescimento. Hoje não, hoje a gente faz análise não de micro-organismos, a gente extrai o DNA que está no solo, fragmentos de DNA do solo, e aí depois faz um sequenciamento e aí a gente descobriu o quê? Que existe uma quantidade absurda de espécies diferentes que a gente não conhecia, porque para a gente conhecer o indivíduo, basta conhecer o DNA. Né? Qualquer um de vocês, por exemplo, para que alguém saiba quem é você, basta ter uma amostra do seu DNA que vai identificar quem é você. É assim que funciona, por exemplo, na determinação de paternidade, na análise forense, né, para determinar causas de crimes e outras coisas mais. Então, essa tecnologia é fantástica, né, usando essas sondas genéticas aí para detectar células microbianas e mostrar que micro-organismos especificamente você vai encontrar em cada ambiente. Hoje, uma área importantíssima que envolve a microbiologia do solo é a questão da fixação de nitrogênio, no que se refere à questão do uso de inoculantes, né, de uso de bactérias fixadoras de nitrogênio que podem ser utilizadas, né, para aumentar a fixação de nitrogênio sem necessariamente você utilizar fertilizantes nitrogenados. Então, você pode, teoricamente, substituir os fertilizantes químicos industriais por micro-organismos que vão fazer essa função de fixação de nitrogênio. Quais são as vantagens? Primeiro, você está substituindo um produto químico, nós vamos falar mais sobre isso lá para frente, que pode ser, inclusive, prejudicial para o solo, né? Pode causar poluição, e a disponibilização dele é muito baixa em relação à fixação natural. O custo é muito alto em relação à fixação natural, tanto que aqui eu coloquei uma estimativa, mas isso pode ser até muito mais que isso, da economia que se faz anualmente no Brasil, no que se refere à questão dos fertilizantes químicos. Tá? Então, você poderia economizar muito dinheiro, porque os fertilizantes químicos, nós vamos falar um pouquinho até do processo de fabricação desses fertilizantes nitrogenados, o custo é muito alto para produzir e, consequentemente, isso entra como custo de produção. Já os inoculantes biológicos, não, são muito mais baratos para serem produzidos e fora o efeito ecológico que ele produz, que é extremamente importante para os sistemas agrícolas aí. Inclusive, aqui no Instituto Federal em Januária já existem muitas pesquisas em relação à inoculação. Eu mesmo já orientei alguns trabalhos do pessoal da agronomia no que se refere à inoculação com bactérias fixadoras, trabalhos muito interessantes aí de colegas de vocês que já formaram, utilizando esses inoculantes aí, estudando esses inoculantes. Só para vocês terem uma ideia, que tem um dadozinho de uma pesquisadora da Embrapa, olha só o que ela fala aí, vou ler para vocês aí. Ó. Primeiro, não existe razão para o uso de adubos nitrogenados minerais em nenhum estágio do cultivo da soja em solos do cerrado. Ela praticamente, de acordo com os estudos dela, ela afirma que o que antes se gastava, né, uma fortuna com fertilizantes minerais nitrogenados, praticamente você estava jogando dinheiro fora, porque a fixação natural por si só já garantiria a mesma produtividade. Tá? Então, ela fala aqui até embaixo para os produtores ficarem atentos a isso aí, porque às vezes o custo, né, que você tem com o aumento aí do
valor o custo que você tem acrescido por esse fertilizante talvez não compense o que você ganha depois com a produção. Ela complementa aí, ó, que a fixação biológica do nitrogênio é suficiente para propiciar o nutriente em quantidade adequada para o pleno desenvolvimento da produção. Né? Falando que, ao substituir o uso de adubos nitrogenados na cultura de soja, a fixação de nitrogênio influencia de forma positiva a qualidade do solo. Então, isso tudo ela está falando de suposição, ela está falando a partir dos estudos que ela fez e que demonstraram, inclusive financeiramente, como que essa questão da fixação biológica, muitas vezes ela é subestimada, ou seja, a gente já parte para a fertilização mineral sem nem saber realmente se ela é necessária e quanto ela é necessária. Às vezes a gente pega dados de outra região, de outra cultura, e já aplica em culturas diferentes, regiões diferentes, sem fazer uma avaliação da necessidade desses fertilizantes ou da quantidade que seria necessária. Aqui uma questão interessante, né? Que nesse slidezinho fala aqui, quando a gente usa fertilizantes sintéticos, esses que nós falamos aqui agora, o que nós estamos fazendo necessariamente? Nós estamos alimentando quem? Quando você coloca esses fertilizantes no solo? Nós estamos alimentando diretamente as plantas, tá? Ou seja, o fertilizante é absorvido diretamente pelas plantas. Agora, quando você usa fertilizantes orgânicos, matéria orgânica, você está alimentando o solo, porque você está alimentando a vida do solo, que são os micro-organismos que fornecem alimento para as plantas. Inclusive, uma das coisas que nós vamos discutir em relação a esses fertilizantes minerais e essa questão de alimentar diretamente a planta, é que, ao fazer isso aqui, ó, ao alimentar as plantas, a planta muitas vezes se sente desobrigada, lembrem lá da rizosfera que eu falei, ela se sente desobrigada a produzir fotossintatos para atrair micro-organismos. Para que ela vai fazer isso, se o que ela precisa já está sendo fornecido diretamente para ela? E isso leva a uma redução da quantidade de micro-organismos do solo, que vai empobrecendo o solo, a vida no solo. Esse é um efeito deletério do uso inadequado ou em excesso de fertilizantes sintéticos minerais, tá? Ou seja, a planta, ela produz fotossintatos para atrair micro-organismos, não é porque ela é boazinha, tá, pessoal? É porque ela quer atrair micro-organismos que vão metabolizar a matéria orgânica e disponibilizar os produtos que ela precisa, incluindo o nitrogênio. Se você fornece o elemento mineralmente direto e ela já absorve sem nenhum trabalho, sem nenhuma ação microbiana, ela não vai gastar produtos da sua fotossíntese para poder alimentar micro-organismo. Ela já está satisfeita, então ela não precisa da ajuda de micro-organismo. Então, isso é uma questão importante a ser discutida. Bom, pessoal, nós vamos para a segunda parte da nossa aula aqui, né, para a gente finalizar. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aí sobre essa introduçãozinha que nós demos? Algum comentário? Por enquanto, não. Tá, beleza. Bom, nós vamos falar aqui também rapidamente sobre a questão da composição do solo, obviamente focado nos micro-organismos, para a gente finalizar a nossa aulinha de hoje, tá? Mais uma vez, lembrando que não é aula de solos, nem de física do solo, química do solo, bioquímica do solo, então interessa para nós discutir os componentes do solo em relação à vida microbiana e como é que é a relação dos micro-organismos dentro dessa composição aí, tá? Bom, o solo como a gente poderia dizer em termos ecológicos? É um ambiente terrestre, tá? Como está mostrando essa figurinha aqui, à esquerda aqui da apresentação de vocês, ele está no centro de todos os espectros do nosso planeta, ou seja, de tudo que existe no nosso planeta.
desde a atmosfera, o ar, a biosfera, os organismos vivos, a hidrosfera, o ambiente aquático, e a litosfera, que é a própria placa terrestre. Ou seja, ele é um processo, todas essas esferas têm processos que passam necessariamente, em algum momento, pelo solo. Todas as transformações relacionadas a essas esferas, elas passam em algum momento pelo solo. O solo, em termos microbiológicos, pessoal, veja bem a importância do solo. É um ambiente onde existe a maior diversidade de micro-organismos no planeta. Aí você vai falar, professor, mas o maior parte do planeta é formado de água. Como é que é no solo que vai estar a maior quantidade de micro-organismos ou diversidade? Justamente pelas características do solo em propiciar a vida microbiana. Os oceanos, os mares e oceanos que nós temos aí, os ambientes aquáticos, que são a maior parte do nosso planeta, eles são, da maioria deles, inóspitos para micro-organismos. Em termos proporcionais, são poucos micro-organismos que conseguem viver no ambiente marinho, por exemplo, né? Mal na superfície, principalmente algas e outros micro-organismos. Então, a diversidade, essa quantidade enorme de tipos diferentes de micro-organismos que nós temos hoje no nosso planeta, ela está no ambiente do solo. Foi só quando o ambiente terrestre foi colonizado, porque a vida surgiu no ambiente aquático, a vida encontrou no solo um ambiente adequado para poder criar condições para se propagar de forma fabulosa. Né? Porque no solo você encontra, você não tem a dispersão que o ambiente aquático propicia, você não tem a escassez de nutrientes, muitas vezes, que o ambiente aquático propicia, né? A disponibilidade de nutrientes no solo é muito mais fácil, porque esses nutrientes podem circular com mais eficiência entre os organismos que vivem. Então, é o ambiente onde você tem a maior parte dos organismos, micro-organismos do planeta, tá? E a formação dos solos, ela se dá desde a rocha nua lá até a formação, né, de ambientes já bem mais biodiversificados aí, com matas e florestas. Mas tudo isso passa por um processo, né? Interessante vocês se atentarem para o seguinte: a importância dos dos micro-organismos do solo nesse processo de formação do solo. Solo que a gente está falando, né? Como eu falei, não é a rocha, é aquela estrutura que sustenta a vida, né? Para você chegar a ter solo, essa rocha tem que ser transformada até chegar a esse ponto. Existem várias formas dessa rocha ser transformada em solo. Uma das questões importantes são as intempéries, obviamente, que vão deteriorando aí as rochas, que é um efeito físico, né? Que facilita, obviamente, essa formação também do solo como a gente conhece. Mas, para a gente ter o solo que sustenta toda essa vida que nós conhecemos, antes de mais nada, nós temos que ter a presença de organismos vivos. Os organismos colonizadores, né, os pioneiros que conseguem sobreviver nessa rocha nua, crua, conseguem se proliferar nessa rocha nua, né? E ao crescer nessa rocha nua, ele ajuda nesse processo também de decomposição dessa rocha, mas principalmente esses organismos, como antes de musgo e lignum, você tem que ter anteriormente a colonização por bactérias e fungos, né? Os líquens são associação de algas e fungos, né? Então você já tem que ter cianobactérias, vários outros micro-organismos que colonizaram essa rocha, e ao crescerem nessa rocha, vai formando uma biomassa de vida ali, de micro-organismos, e essa biomassa vai servindo de nutrientes para outros organismos. À medida que isso vai acontecendo,
você vai criando condições para que outros organismos se instalem, porque aí você já tem matéria orgânica, você já tem nutrientes para esses outros organismos. E aí começa, então, a aparecer pequenas plantas avasculares, muitas vezes, aí, até eu chegar, então, a solos que podem sustentar florestas, matas e outros ambientes os mais diversos possíveis. Nesse caso aqui, no final, é só agora manter uma ciclagem, né, química de nutrientes para a manutenção desse solo e dessa vida aí, tá? Então, o solo, uma das principais atividades dos micro-organismos é atuar como decompositores, né, de reciclagem de matéria dentro desse solo. Então, o solo ele contém uma infinidade de tipos de vida biológica diferente, né? Toda essa vida decomposta forma principalmente o humus, que é essa matéria orgânica decomposta disponível para todos os organismos, não é só para as plantas, não, né? Para os próprios micro-organismos, para os próprios organismos que vivem no solo, que podem ser micro-organismos como fungos e bactérias, ou outros organismos, né, como artrópodes, insetos e outros grupos de artrópodes, tá? E até mesmo, nós vamos ver daqui a pouquinho, até mesmo pequenos mamíferos, répteis, que também, anelídeos, que podem existir no solo, tá? Bom, em termos de microbiano, no que se refere à composição do solo, tá? Como eu falei para vocês, o maior reservatório de micro-organismos que existe no planeta é o ambiente do solo, tá? É onde você tem a maior diversidade, a maior quantidade de micro-organismos no que se refere a tipos de micro-organismos, tá? Porque é no solo, né, que você tem, basicamente, onde vai chegar tudo quanto é tipo de dejetos de seres vivos, que depois vai ser reciclado pelos micro-organismos. Sem micro-organismos no planeta, pessoal, não teríamos decomposição de matéria orgânica e, consequentemente, não teríamos essa vida conhecida como nós temos hoje, principalmente animais e vegetais. Se existem animais e vegetais é porque a matéria orgânica é reciclada e os produtos dessa reciclagem voltam para a natureza, formando novos organismos. Então, a vida no planeta simplesmente, pelo menos a vida animal e vegetal, desapareceria sem a decomposição, ou seja, sem micro-organismos decompositores, tá? Então, é lá que acontece todo esse processo de transformação aí. Aqui só uma estimativa aqui, ó, de que 1 hectare de solo pode conter aqui, mas isso vai depender do solo, tipo de solo, clima e tudo mais. Mas só para vocês terem uma ideia do quão importantes os micro-organismos são no solo, né? E 1 hectare de solo pode conter até 4 toneladas de micro-organismos. Em termos de micro-organismo, é micro-organismo que não acaba mais. Pensando aí que micro-organismos principalmente são seres, né, microscópicos. Então, no solo que acontece toda essa ciclagem de nutrientes, olha. Tá? Todos os compostos orgânicos que formam todos os seres vivos, animais e vegetais, quando morrem, eles são decompostos, reciclados, ou seja, voltam à forma de elementos, de compostos elementares, né? Voltam a ser proteínas, átomos, elementos químicos, íons, prótons no ambiente do solo, tá? Então, isso tudo é reciclado e novamente aproveitado por outros organismos vivos. Então, Lavoisier já dizia, né? No nosso planeta não existe essa história de que existe fonte externa de nutrientes, de alimento, né? Aqui tudo tem que ser transformado, tá? Porque nada é criado do zero, do nada. Se para um ser vivo existir, outro ser vivo tem que existir anteriormente para fornecer os elementos para isso. Nós não temos fonte externa de elementos de outro planeta nos abastecendo. Ou a gente se vira com o que a gente tem, ou a gente não consegue sobreviver, tá? Em termos de horizonte do solo, falando da questão microbiana,
O solo superficial é o solo que abriga a maior parte da quantidade e diversidade dos micro-organismos. Então, e por que é na superfície? Porque é na superfície que você tem a maior parte da matéria orgânica disponível para ser utilizada, né? E também é na superfície que você tem também uma maior disponibilidade de oxigênio, que é importante principalmente para a maioria dos micro-organismos do solo, como bactérias aeróbias e fungos, por exemplo. Tá? E aí vem a importância muito grande da questão das práticas agrícolas, né? Qualquer procedimento, tecnologia, técnica que promova uma certa compactação do solo dificulta a vida microbiana, porque dificulta a circulação de oxigênio, de água, de nutrientes por esse solo, o que pode levar a uma perda de micro-organismos e uma perda da vida e da sanidade do solo, né? Da mesma forma também que os micro-organismos não estão necessariamente na superfície, porque a superfície do solo exposto é algo inóspito para os micro-organismos. Ficar exposto ao sol, por exemplo, para micro-organismo é fatal, mesmo porque a ultravioleta do sol, que para nós não é tão nocivo, para bactérias, por exemplo, é extremamente nocivo e letal. Então, os micro-organismos ficam a poucos milímetros ou centímetros da superfície, sobrevivendo ali naquele ambiente ali, nós vamos mostrar daqui a pouquinho, onde ainda existe aqueles focos ou nichos de água, de matéria orgânica, de oxigênio para poder sobreviver, tá? Então, se você promove a compactação do solo, ou se você expõe o solo sem proteção, principalmente a cobertura vegetal, você prejudica dramaticamente a sobrevivência dos micro-organismos, tá? Daí, por exemplo, a prática de revolver os solos, que todos vocês já sabem, aqui no Brasil foi importada, né, de outros países e aplicada muitas vezes da forma como era aplicada em outros países, principalmente países de clima temperado, mais frio, onde você precisava, em determinado momento, revolver o solo para ele aquecer e ativar o crescimento microbiano. No nosso país, nós não tínhamos muito essa necessidade devido ao clima tropical. E o que acabou acontecendo é que, usando o mesmo modelo, né, nós acabamos prejudicando muito o solo com esse revolvimento ostensivo, sem observar essa questão. Quanto mais tempo o solo fica exposto, né, quanto mais você pega os micro-organismos que estão abaixo da superfície e joga para cima da superfície, você está prejudicando esse crescimento microbiano. Então, isso tudo tem que ser feito com cuidado para que a gente possa não prejudicar essa vida microbiana aí. Em termos de componente aí no solo em si, né, você pode dividir aí os componentes em duas porções, né? A parte sólida propriamente dita, que é composto pelos minerais, as rochas e os minerais do solo, e a matéria orgânica, né? Que é a parte viva e não viva, né? A parte que compõe os organismos que estão no solo e também a matéria orgânica em decomposição. A outra porção do solo são os seus poros, né? Aí vem a outra coisa importantíssima, pessoal. Nos poros, né? Nos ambientes sem, obviamente, minerais e matéria orgânica no solo, que você vai ter, basicamente, o acúmulo de água e ar. E isso é fundamental para o crescimento de qualquer tipo de vida, principalmente a vida microbiana. Tá? Daí a importância de se manter os solos o mais friáveis possíveis, né? O mais solto possível, para facilitar essa absorção de água e de ar. E daí o grande mal que a extrema compactação pode causar, porque ela pode diminuir essa porção aqui, que são os poros que podem acumular água e ar
fundamental para a sobrevivência dos micro-organismos aí. Nesse slide aqui, dá para a gente ver nessa figurazinha aqui, né, como é que necessariamente a vida se acomoda aí no solo, né? Então, você vê que tem nichos, né, tem poros onde se acumula ar e água. O resto é o solo propriamente dito, a parte física do solo lá. Então, os micro-organismos tentam se acomodar ou crescer em ambientes onde eles possam ter acesso a água e ar. Então, em volta desses poros é que eu vou ter o crescimento de micro-organismos, tá? Por isso que é fundamental eu ter esse solo o mais friável possível aí. Então, agora, a concentração de determinados elementos aí, né, principalmente gases, vai depender muito dessa disponibilidade desses gases e do crescimento microbiano no solo, tá? Por quê? Quanto maior a atividade microbiana no solo, mais pressupõe-se que mais oxigênio é utilizado e mais gás carbônico é produzido, principalmente se forem organismos aeróbios, né? Então, se você for comparar, por exemplo, em termos proporcionais, se vocês forem comparar a concentração de oxigênio e CO2, né, a gente sabe muito bem que na atmosfera a quantidade de oxigênio é muito maior do que CO2, tá? Porém, no solo, devido ao consumo de oxigênio e à produção de CO2, principalmente devido à decomposição da matéria orgânica, geralmente você encontra uma quantidade maior de dióxido de carbono do que de oxigênio, tá? E isso é um fator também importante e limitante, às vezes, para o crescimento, né, dos micro-organismos. Mas é interessante aqui prestar atenção, ó, que os micro-organismos estão crescendo em nichos, ó. Eles não crescem de forma homogênea no solo, é só onde tem nichos capazes de manter a vida, ou seja, são o que a gente chama de hotspots, ou seja, pontos onde eles têm capacidade de crescer. Então, eles crescem fragmentados no solo. Não, por isso que às vezes você faz a coleta de uma amostra de solo em um local e poucos centímetros depois, você não encontra a mesma diversidade e quantidade de micro-organismos, porque muitas vezes você pega um ponto onde tem muito ou um ponto onde tem pouco, tá? Porque depende dessa disponibilização aí. Bom, como eu falei, aí está a relação dos tipos diferentes de vida que tem no solo, né? Principalmente quanto mais cobertura vegetal, mais você vai ter diversidade de organismos vivos. Todos eles têm sua contribuição, né? Até mesmo anelídeos como minhocas e insetos e até mamíferos ajudam, por exemplo, a descompactar o solo, a formar poros no solo, como nós vimos, importantes aí para o crescimento de micro-organismos, né? Em termos de micro-organismos, tá? Como está dizendo aqui o texto, né, apenas a parte física do solo, né, a parte química dela, as partículas em si, não tornam o solo bom, né? Eu preciso de vida nele, tá? E aqui uma estimativa da quantidade de micro-organismos, teoricamente, que a gente encontra num bom solo, né? Vejam que as bactérias são, de longe, as que se encontram em maior quantidade, mas não necessariamente que vai estar que a biomassa seja maior, já que elas são os menores desses micro-organismos. Então, em termos de quilograma de solo, em torno de 500 bilhões de bactérias, né? 10 bilhões de actinobactérias, 1 bilhão de fungos. Apesar de ter fungos em menor quantidade, mas os que têm uma das biomassas maiores do solo é de fungos, porque eles cada organismo são enormes, né? Podem formar hifas enormes, então a biomassa é muito maior. E temos também invertebrados, né? Hifas só em termos de quilômetros de hifas, por exemplo, de fungos, né? Há uma quantidade enorme em termos quilométricos aí, 1 quilômetro de hifa de fungo em 1 quilo de solo, se fosse esticar essas hifas, né? Além das raízes, né? E fora os vertebrados macroscópicos aí. Um ponto importante é entendermos que no solo, esses organismos não estão lá bonitinho, convivendo
numa boa, né? Eles estão lá formando, que vocês aprenderam na ecologia básica, formando cadeias que se interligam em teias alimentares. Então, ninguém está ali por acaso de graça. Todos que estão ali estão à procura da mesma coisa. Estão à procura de abrigo, estão à procura de água, estão à procura de oxigênio, mas estão à procura principalmente de comida, de alimento. E assim como nós nos alimentamos de outros organismos, animais e plantas, todos os outros organismos, inclusive os do solo, também se alimentam de outros organismos. Então, são teias intrincadas que você tem no solo. Esse equilíbrio é fundamental para a existência do solo realmente fértil e vivo, né? Raízes alimentando bactérias e fungos que alimentam outros organismos que vão alimentar, numa sequência, mais um grupo de organismos, artrópodes, insetos e assim por diante. Daqui a pouco são atraídos anelídeos, são atraídos pequenos vertebrados. Então, o que você tem aí é as populações se equilibrando, mantendo o equilíbrio umas das outras a partir dessas relações aí, principalmente predatórias, né? E algumas predatórias, outras comensais, que fazem com que... É por isso que é difícil você reproduzir isso de uma forma artificial. Realmente, um solo nativo é muito complicado você reproduzir essas condições de forma artificiais, tá? Bom, voltando à questão da rizosfera, para quem ainda não entendeu, como eu falei, é uma região onde o solo e as raízes entram em contato. Mas é importante lembrar que é uma região do solo, por isso nós chamamos de rizosfera, né? É igual a atmosfera terrestre. Faz parte do nosso planeta? Faz. Mas ela não está em contato com o planeta. Então, é uma camada de ar externa ao planeta, não faz parte da crosta do planeta, né? Então, a rizosfera seria, teoricamente, uma região do solo onde você tem essa maior... onde o solo tem contato com a raiz. E qual a importância dela que nós falamos? Que ali é onde você tem a maior quantidade de concentração de micro-organismos presentes no solo. Então, quanto maior a quantidade de raízes no solo, por isso que a cobertura vegetal é importante, maior é a diversidade e quantidade de micro-organismos presentes nesse solo, tá? E o que mais nós falamos? Essa rizosfera, ela é importante porque ali é a região onde as plantas, né, elas atraem os micro-organismos para poder fazer com que esses organismos permaneçam próximos a ela e o seu metabolismo favoreça a produção de nutrientes que ela precisa. Então, aqui, para relembrar, né, cerca de 40% ou mais de todo o carbono assimilado por determinadas plantas, ele é deslocado para as raízes para alimentar micro-organismos. Então, não é pouca coisa, pensa. A trabalheira que a planta tem para retirar carbono da atmosfera, vocês estudaram lá a fotossíntese, viram lá o ciclo de Calvin, o trabalho que dá para produzir carbono, retirar carbono da atmosfera, e ela ainda usa uma grande quantidade para mandar para as raízes só para atrair micro-organismos, justamente para facilitar a absorção de nutrientes. Então, quanto mais micro-organismos próximos às raízes, maior é a possibilidade de terem nutrientes também disponível para essa própria planta. Então, ela não faz isso de graça, né? E aí vem o efeito rizosférico, que tem a ver com isso que nós acabamos de falar, tá? O que é o efeito rizosférico? O efeito das raízes, tá? da rizosfera em relação às populações microbianas do solo. Olha aí, por exemplo, esse slide ele mostra aqui, à esquerda, uma amostra de solo, é uma placa com micro-organismos, né, mostrando a quantidade de micro-organismos no solo com vegetação, e aqui à direita um solo com menos ou sem vegetação. Então veja que a quantidade de micro-organismos no solo com vegetação é muitas vezes maior do que no solo sem vegetação. Isso graças ao efeito da rizosfera, ou seja,
daquele ambiente do solo produzido pelas raízes das plantas, para atrair micro-organismos. Então, quanto mais raízes, mais micro-organismos, teoricamente, você vai ter presente naquele solo, graças ao efeito rizosférico. Então, já estamos chegando ao finalzinho aí, pessoal. Para mostrar para vocês aqui a questão da profundidade, a importância, né, de ter cuidado ao se manusear o solo, porque pode afetar a vida microbiana, uma vez que a maioria dos micro-organismos ficam na superfície. Então, olha aqui, até 10 centímetros é onde você encontra a maior diversidade de organismos vivos no solo, tá? Principalmente micro-organismos. E à medida que você vai aprofundando no solo, você vai diminuindo essa quantidade, já, obviamente, porque as condições de sobrevivência, né, de água, de oxigênio, diminuem. E de nutrientes também diminui. Então, por isso é importante tomar cuidado com a proteção do solo, com a extrema compactação, mecanização, né, erosão, degradação, porque afeta a própria vida do solo aí, que é o que interessa para o solo. Bem, pessoal, essa nossa primeira aulazinha de hoje aí foi para dar essa introdução, mostrar a importância da microbiologia do solo, e também um pouquinho da composição do solo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta do que nós discutimos aqui hoje, nessa aula de hoje? Alguém que ainda está na sala? Então, Oi, Luiz. foi tranquilo. Vamos de cada vez aqui. Pode falar, Natália. Ô, Luiz, você estava falando daqueles adubos, né, sintéticos, né? Sim, fertilizantes, isso. Fertilizantes. Você tem alguns exemplos deles aí, assim, né, que são utilizados na agricultura comum? Tem, Natália, várias marcas comerciais. Eu até mostrei no slide aí algumas marcas comerciais, né? Que variam, às vezes, um pouco no tipo de bactéria que eles utilizam, né? A própria Embrapa tem suas próprias estirpes que ela própria isolou de solos e vende comercialmente, e tem empresas privadas que vendem. Então, o importante nós temos várias marcas comerciais, mas cada marca você tem um tipo específico de micro-organismos, muitas vezes até patenteado, que é utilizado como inoculante. E as formas de inoculação também são um pouco diferentes, né? Às vezes você compra pelletizado, outras vezes o produto vem mais, já vem diluído, fluido, né, em amostras líquidas. Isso também até influencia um pouco na aplicação e na capacidade desses fixadores, principalmente bactérias fixadoras de leguminosas que se aderem às raízes, né? As técnicas de inoculação são diferentes, nós vamos ver isso na parte lá de fixação de nitrogênio também. Porque às vezes você coloca o inoculante na semente, outras vezes você adiciona no suco onde vai plantar a semente, outras vezes você inocula já com a planta em desenvolvimento. Então, tem estudos e técnicas diferentes, porque também varia de acordo com cada cultura também, tá? Mas já há uma quantidade enorme de inoculantes aí que você pode comprar no comércio para poder substituir esses adubos nitrogenados aí. Tá ok? Tá ok, obrigada. Fala, Juan. Não, era isso também. O resto até tá tranquilo na aula de hoje. Tá tranquilo? Mais alguém aí, pessoal? Bom, eu vou deixar então gravar, foi gravada, né? E aí, assim que o vídeo for baixado aqui, eu vou disponibilizar para vocês lá no Classroom e também vou colocar lá também os slides da aula e também um capítulo de livro para vocês darem uma estudada sobre isso que nós falamos aí, tá? E para que vocês possam ver a hora que for necessário aí. Qualquer dúvida, como eu falei, vocês podem entrar em contato ou lá pelo mural do Classroom, ou pelo grupo do WhatsApp, tá? Ou privado, para que a gente possa levar a disciplina o mais tranquilo possível, que vocês possam ter o mínimo de aprendizado aí
dessa disciplina que é importantíssima para vocês aí. Tá ok? Então, agradeço a presença de todos aí, tá? E nos vemos aí na próxima aulinha nossa aí. Um abraço, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.